E qual é, o que a Beauregard traz, né, na sua sacola? Além de investimento, a gente dizia, eu estava em formação como técnico, e se dizia o seguinte, que se explodisse uma bomba naquele site, né, morreriam todos os técnicos disponíveis no Rio Grande do Sul, que eram oriundos da Escola Técnica Parobé e da ETP de Pelotas, né? Ali é que estava um contingente grande de técnicos, né? E realmente, foi o fator cheiro, né, que não fazia mal, né, mas que era extremamente desconfortável. A gente ficava com cheiro na pele, tudo. E esse foi o grande desafio. Esse foi o grande desafio de mudar isso. E quando eu entro, já não era mais Beauregard, em 1978, aí cria-se a Rio Grande Companhia de Celulose do Sul e logo, na sequência, a Riocel, já com um apelo, que é uma garça e tal, né? E, a partir daí, acontece o primeiro grande investimento, né, que era fazer celulose branqueada, ou seja, dar mais valor agregado aqui, né, porque ela ia toda para fora. E começa, então, um trabalho com as partes interessadas, né, que é uma referência. É uma referência. Desde ali, então, esse convívio com as comunidades do entorno são importantes e passa a ser importante também esse convívio para todo o Estado. Então, foi Riocel, né? Depois Klabin, Riocel, Klabin, Aracruz e CMPC. Então, eu mudei 6 vezes de emprego, né, sem sair da mesma cadeira. Tinha o tal de fato relevante. O que saiu de fato relevante hoje? Já saiu isso. Tu sabe que a gente, ali na década de 70, na década de 80, 90, nós passamos por na Riocel, um negócio muito bacana, que foi assim, uma espécie de democracia, sabe? Houve uma participação, né, dos gerentes, chefes e coordenadores. Essa era a escala: diretores, gerentes, chefes e coordenadores. Então, houve uma ampliação da participação nas decisões. E isso ajudou muito, né? A unidade tinha a sua diretoria ali, né? E essa participação foi muito importante, porque botaram os ouvidos para funcionar. A escuta E isso foi muito legal e também nos deu oportunidade. Eu ainda jovem, né? Eu já fui jovem, inclusive, já trabalhei, veja só que coisa. E aquela oportunidade foi muito bacana. Então, por exemplo, modelos de participação de resultado foram incorporados, criados, né, na empresa. Naquela época, certificações de qualidade, certificação ambiental e por aí afora. Mas a Riocel foi uma empresa que soube muito bem transformar essa visão que havia do início da década de 70, né, para uma visão mais moderna, né? A ponto de que, quando aconteceram os projetos ainda sob a luz da Riocel, eles foram amplamente bem recebidos, né, pela comunidade. E eu acho assim, a vinda do Walter Lídio Nunes, né, diretor histórico da Aracruz, né, que veio colocar a cereja no bolo, né, porque a gente sempre fala da licença técnica, licença ambiental, mas o Walter trouxe o conceito da licença social. Ele cunhou essa expressão, né? Então, nós precisamos ir além do que é o protocolo, ir além do que está estabelecido no processo, ir além da norma, né? E realmente ter um convívio, né? Ser aprovado é bom, legítimo. Mas ser querido é melhor, né? E aí ele, de alguma forma, me botou no meio desse rolo, né? Porque eu era engenheiro como todo mundo, né? Técnico, engenheiro, e seguia lá a cartilha, né? Como dizia uma amiga minha ainda do tempo de faculdade, eu namorei um cara da engenharia e quase desisti de homem, né? Como são chatos esses engenheiros, né? A gente é muita gente secreta, a gente é quântico, né? É muito quântico, é muito planilha. Você consegue planilhar? É o cara que escreve carta em Excel. Fala, cara é chato, né? Você não conhece outra coisa? E aí tu tem que falar com as pessoas, né? E entender as pessoas, uma ouvir as pessoas. Uma curiosidade muito interessante, né? Que você disse dos países desenvolvidos, vou chamar de nórdicos e por aí. Né? Lembrei do Ola Braten aqui agora. Falando de Walter Lídio, lembrei do Ola aqui agora. Como ele sempre corrigia, não é Ola Braten, é Ulla Broten. Ulla Broten. Tu vê só. Vai saber, né? Bom, ele falava e ninguém dizia nada, né? Deixa assim. E aí,
a Beauregard, ela tem uma defasagem anterior, desculpa. Ela foi de março e no meados, 3 meses, 90, não deu 120 dias, da primeira Conferência Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano. Então, isso era incipiente a nível global, né? Entendeu? O tal do meio ambiente. E o que me traz, assim, né, muita, não vou dizer perplexidade, mas o que nos deixa assim, muito reflexivo, né, o que a gente para pensar bastante, é que em 1972 eles falavam em meio ambiente humano. Hoje, a gente volta com essa ideia de que, olha, o território precisa estar dentro, mas estar junto. Né? E nesses 54 anos, nesse mais de meio século, a gente foi olhando, ou seja, nós fomos migrando para técnica, planilha, resultados, e o humano ele foi se distanciando e virando um telespectador do meio ambiente. Todo mundo dizendo, pois é, mas o que nós estamos fazendo com o meio ambiente? Com o meio ambiente é como se nós não comêssemos, não respirássemos, não excretássemos, ou seja, não tivesse essa nossa troca, né? Quase que umbilical, ou seja, cara, o que nós fizemos hoje, nós vamos respirar daqui a pouco, o que eu descartar ali eu vou beber depois, eu vou comer depois. E hoje, há algumas décadas, a gente tem voltado a sentir isso. Ou eu faço parte, eu sou integrante desse negócio.